Diga lá, Major, trazendo para vocês a review do Rainbow versão cúbica. Review completa para vocês saberem tudo desta maravilha aqui que eu uso todos os dias. Quer saber mais? Vem comigo para essa review. Muito prazer, Renato Gomes. Destaque no meio de muitos nomes. Conteúdo nos microfones. Original sem ser mais um clone. Viajando o mundo com minha família. Representando Brasília. Na guilha cultura fazendo fumaça, o olho até brilha. Diga lá, Major, diz qual é o melhor do mundo do nada. Diga lá, Major, diz qual é o melhor do mundo do nada. Diga lá, Major, diz qual é o melhor do mundo do nada. Diz aí, Major. Diga lá, Major, diz qual é o melhor do mundo do nada. Diga lá, Major, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Caso você seja novo por aqui e você queira, já aperta no botãozinho vermelho aí de inscrever-se e também ativa o sininho para sempre estar recebendo notificação quando sair vídeo novo aqui no canal. Esse vídeo ele vai ser algo um pouco mais destrinchado, explicando um pouco mais do que é o carvão cúbico, como utilizar. Então vai ser um vídeo bem completo, saindo um pouco do padrão que a gente tem de review aí de essência. Então ele é um vídeo mostrando mais na prática, explicando o que é, quais pontos fortes tivemos na história com o carvão cúbico. Então vai ser um vídeo bem legal. E se você quer saber mais do meu dia a dia, como que eu uso o Rainbow Cúbico aí todos os dias na minha sessão, mostrando para vocês o que eu faço, o que eu deixo de fazer, quais países que o canal tá indo visitar aí, lembrando que a gente já foi para mais de 10 países diferentes, me segue no Instagram, que é o Diga lá Major, que lá todo dia posto atualidades, tento mostrar para vocês meu dia a dia e por aí vai a gente fazendo muita coisa junto, fechou? Então, vamos para o review. Falando um pouquinho dessa questão histórica, eu comecei a fumar guilhos meados de 2007. E de 2007 para cá, tivemos várias opções diferentes aí, demanda do mercado, modelos e afins de coisas relacionadas ao carvão. Sempre lembrando que um bom carvão ele é feito da biomassa do carvão, ele é feito da fibra do coco, originalmente produzido com excelência de qualidade na Indonésia. O Rainbow é produzido sim na Indonésia, tem alguns pontos que eu vou falar da empresa já também. Mas entrando no quesito qualidade, produzido na Indonésia aí, com cocos de extrema qualidade e trazendo a excelência do carvão para vocês e da melhor qualidade possível. Quando eu falei da questão da história, é porque eu comecei a fumar com um carvão chamado Abula Bed, que era um carvão que era feito de casca de árvore. E ele fazia uma cinza absurda, uma quantidade de calor muito baixa. Então, só que era melhor que o de pólvora, mas você tinha que ter um controle, aí sujava muito e tudo mais. E eu comecei a saber o que era uma qualidade melhor de carvão quando começou a surgir os carvões cúbicos. Tinha já o flat, eu não curtia muito na época, que era um que era mais chatinho, quadradinho, mas bem fininho. E com os carvões cúbicos foi quando eu comecei a de fato pegar gosto, por ter um bom controle, por saber rotacionar, pela questão de durabilidade, porque eram sessões de 1 hora aí, e que na época era muito, porque os outros carvões eram mais fracos. Então quando você fazia uma segunda leva de carvão, acabava que ele não acendia, ele queimava, se você botasse pouco ele não acendia. Então os carvões cúbicos, historicamente falando, a partir de 2012 mais ou menos, 13, você começa a ter uma quantidade no mercado bem presente de carvões nesse formato, que é o quadradinho. Já falei para vocês que o Rainbow é produzido na Indonésia. O segundo ponto forte, que na minha opinião conta muito, é que a Rainbow, por ser uma marca brasileira, produz fora, mas é brasileira, eles têm um controle muito grande de vários pontos. Primeiro ponto, por exemplo, ó, aqui na caixa, como vocês já viram aí no começo do vídeo, temos um código de rastreio. Esse código de rastreio, ele serve exatamente para caso você tenha algum problema com o lote, até hoje a gente não teve nenhum, mas caso tenha algum problema no lote, qualquer problema que seja, com esse número que tem na caixa aqui, você informa ele pra gente e a gente corre atrás de saber aonde que tá, quem comprou, o que pode ter acontecido. Então esse rastreio serve para tentar solucionar possíveis problemas. Não aconteceu, mas acho que é exatamente por não
ter acontecido que a gente tem isso aqui, porque se não tivesse até tido um monte de problema, mas como a gente tem essa questão do rastreio, graças a Deus não teve problema, mas isso facilita demais você saber a qualidade dos carvões que você está comprando. E isso mostra uma seriedade que no mercado falta muito para algumas empresas de carvão, que são lotes bons e lotes ruins. A Rainbow ela se preocupa muito com a questão de ter sempre carvão de qualidade. Então eu particularmente nunca peguei um carvão ruim, nunca peguei uma caixa que estava quebrando, ou que não estava acendendo, ou que não estava um carvão bom em quesito calor, que eu vou falar mais um pouquinho para frente. Então isto mostra uma seriedade da marca com o consumidor brasileiro que eu particularmente acho muito, muito legal. Falando no quesito aí, formato, como eu falei com vocês, em meados ali de 2013, o carvão cúbico era algo que eu achava muito legal e até hoje, particularmente, tem pontos que eu gosto muito. Ele é muito legal para fumar em controlador de calor, que são caludes e afins, porém particularmente eu odeio. Eu não gosto de controlador de calor, não quer dizer que seja ruim. Tenho alguns aqui que eu trouxe da Alemanha, tenho alguns gringos, mas eu particularmente, Renato Major, não gosto. Porém, com 4 peças, 3 a 4 peças, você consegue encaixar o carvão cúbico perfeitamente dentro do controlador de calor. Eu não gosto por gosto pessoal mesmo, como tem gente que não gosta de limão, tem gente que não gosta de menta, tem gente que não gosta de melancia, uva e por aí vai. Quando você pega esse carvão aqui, você coloca ele dentro do controlador de calor, você tem um espaço ali para colocar 3 peças embaixo e uma inclinada aqui, que é exatamente para poder esquentar essa peça e assim você conseguir fazer uma sessão bem longa, bem completa, bem presente. Eu particularmente gosto de usar com o alumínio e entra na questão do formato que eu gosto muito. Do mesmo jeito que dentro do controlador de calor você não vai ter uma questão dele ficar balançando ou ter a chance de cair exatamente por ser uma panelinha, o carvão cúbico me agrada também demais pela facilidade da rotação, que é exatamente você fazer o processo de rotacionar. Então você tira o calor de onde ele está, passa um pouco para o lado, você gira, você vai fazendo isso exatamente para ter uma queima gradual, para a sua sessão ela ser mais longa e você queimando por igual toda a essência, fazendo o processo de cozimento todo por igual. O formato ele já me agrada pela facilidade de você conseguir ir só movimentando para o lado, já acho muito positivo, principalmente para pessoas que estão começando, que estão aprendendo ainda a controlar o calor. Outro ponto muito legal também é que por ser 3 peças que eu tô... Major, mas você só usa 2 em Brasília. No cúbico eu uso 3 porque eu deixo ele mais tempo na mesma posição. Então eu gosto de, depois que eu coloquei ele aqui, em vez de eu estar rotacionando em 5 minutos, eu rotaciono de 10 em 10. Então ele diminui um pouco como é a questão do trabalho, exatamente por essa facilidade de você só dobrar a pecinha aqui e conseguir ir movimentando. E entra no segundo ponto. Depois que você vai fumando, com o passar da sua sessão, ele vai diminuindo, porém ele não perde o formato aí do seu quadrado, o formato parecendo um dado. Então, acaba que facilita também de você não ter o carvão rolando para o meio do roche. E isso eu acho muito legal, porque você tem menos trabalho. Então, às vezes você está jogando, está vendo um filme, está conversando com um amigo, está trabalhando, estudando, ou que seja, você não fica com aquele receio de olhar e o carvão tá no meio do roche ali, porque ele foi consumindo e acabou rolando. Então, o cúbico te dá essa praticidade, e eu particularmente gosto muito, porque eu fumo sem nem olhar para o narguilé. Por quê? Porque eu sei que o carvão vai estar exatamente aonde eu coloquei. Falando no quesito calor, eu sinto que o carvão cúbico ele tem praticamente o mesmo calor do carvão slim, porém eu gosto de fumar com um a mais exatamente porque eu coloco em roches. Estou usando aqui o Econo modelo Groot em roches que são um pouco mais fundos. Então, por exemplo, estou usando aqui meu Zeus single coisa fina na borrinha, meu bichinho lindo, com prato rosa, piteira também da Zeus, e eu tô usando um roche que ele vai um pouco mais de essência. Eu tô usando aqui 15 gramas de essência, que é um pouco mais do que eu geralmente uso, eu vou entre 10 e 12 no máximo. Então eu uso 3 peças exatamente para ter uma sessão mais longa, porque ele dura bastante, ele consegue ir sessões de mais de 1 hora tranquilo, sem tanto trabalho para controlar o calor. Então não se engane pelo tamanho, pelo formato, que ele te entrega uma qualidade de calor excelente. Então você tendo esse cuidado de estar rotacionando, de estar fazendo um bom controle, você não vai ter problema. Então os pontos que ao meu ver são os principais e de porque eu gosto tanto do modelo cúbico. Praticidade, então você colocou 3 peças ali, ou rotacionar
controlar o calor é muito fácil porque é só você ir literalmente passando para o lado. Então, rotacionei, 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 muito fácil. O segundo ponto, tem a questão de você usar uma quantidade um pouco maior de essência e ele queimar por mais de 1 hora bem tranquilo, sem dar aquele choque térmico. Então ele não te dá muito calor e depois cai de uma vez. Ele vai ter uma queda gradual exatamente com o consumo da sua essência. Então ele te dá uma qualidade muito boa. Terceiro ponto, facilidade demais em você conseguir locomover, porque é uma caixinha quadrada, ela não fica bolando, então em qualquer mochilinha que você vai, você coloca ali a caixinha do Rainbow e ele vai tranquilamente. Tem a questão da qualidade, que é o quarto ponto aí, é que caso aconteça alguma coisa, a Rainbow vai atrás de descobrir o que foi, e exatamente isso mostra o cuidado que eles têm, por isso que eu acredito que eu nunca peguei um carvão ruim da marca, exatamente por esse cuidado aí. E o quinto ponto que eu também não falei, vou falar agora, a questão da facilidade, tanto de acender quanto da questão do cheiro. Ele tem muito pouco cheiro ao acender, então você vai ver aí que você vai colocar no fogareiro, em questão de 7 a 8 minutos, ele já acendeu por completo e você não vai ter tanto trabalho assim durante a sua sessão. Por quê? Ele é um carvão que dá muita pouca cinza, então vocês podem ver aqui, ó, já tô fumando, já tem quase uns 10 minutos, desde que eu deixei aquecer, e na minha telinha não tem cinza nenhuma. Então é um carvão que por mais que você fume muito durante a sessão, e você não precise estar toda hora ali rotacionando, ele faz muita pouca cinza. E esse muita pouca cinza, muita pouca é engraçado, né? Essa questão de pouca cinza aí, ela te ajuda muito porque por você não ter que rotacionar tanto, então como eu falei, geralmente eu rodo o carvão de 5 em 5 minutos. Com o cúbico eu rodo de 10 em 10, porque ele me entrega ali as 3 peças num calor que me atende bem, que queima bem a essência sem eu ter que estar toda hora rotacionando, me dando uma facilidade extrema de controle de calor durante a minha sessão. E também fazendo pouca cinza, eu não tenho tanto que bater no prato, tanto que, para ser sincero, eu fumo com 3 peças e eu não bato o carvão no prato nenhuma vez, porque ele sai muito pouco, então ele vai consumindo, ele vai diminuindo um pouco, mas ele parece que vai pegando essa cinza e vai ficando dentro dele. Caso você bata, você vai ver que vai sair uma casquinha aqui, mas é muito pouca essência. Então, ó, bati, voltei pro lugar aqui, quase nada de cinza aí. Então isso também é muito legal porque não faz sujeira, ele consome bem e ele te dá um calor maravilhoso. Indico muito para você que quer saber como que a gente fumava arguilha nas antigas e acaba que depois que você provar, eu acredito que vocês vão gostar demais de usar o modelo cúbico. Lembrando que ele cai muito bem em controladores de calor, porém ele também é perfeito para alumínio. E eu gosto principalmente de usar ele no alumínio, não sou muito fã de controlador, e ele me atende hiper, super, mega bem. Então se você acha que carvão cúbico só serve para controlador, você está extremamente enganado. Ele fica maravilhoso no alumínio e, querendo ou não, historicamente falando, a gente sempre usou ele no alumínio aí no passado, que os controladores não eram tão famosos assim, e ele atende a gente bem, entrega uma qualidade absurda e, ao meu ver, é meu carvão favorito aí da Rainbow, é o carvão que eu mais uso disparado porque ele me dá tudo que eu acho legal. Então ele me dá uma questão de nostalgia, de parecer que eu tô fumando os roches de antigamente, de me trazer esse prazer também de estar ali rotacionando, de estar conseguindo fazer outras coisas e estar despreocupado, porque o carvão ele vai atender o que eu preciso e não vai me dar trabalho, não rolando para o meio e assim por diante. Fechou? Prova aí o carvão cúbico, me fala o que você achou e eu tenho certeza que depois que você provar o Rainbow aí, você não vai se arrepender e não vai querer usar outro. Lembrando que em Brasília a gente já tem na Mandala, temos na Duff e temos também no Cholas, na VP, além dos Meninos da Troia e em toda a tabacaria de boa qualidade. Se perto da sua casa não tem Rainbow, vai lá e pede que eu tenho certeza que você não vai querer usar outro carvão jamais. Eu chamo Major, até o próximo vídeo.